Bom, gente, eu estou aqui para revisar com vocês as doenças da suprarrenal, tá? A gente vai falar nos primeiros blocos das doenças do córtex da suprarrenal. E depois vamos falar de uma doença da medula da suprarrenal, que todo mundo conhece, chamada feocromostoma. Mas vamos primeiro nos concentrar no córtex da suprarrenal, tá? A gente sabe que a suprarrenal é chamada também de adrenal. As suprarrenais, elas estão no polo superior de cada rim. A suprarrenal direita, ela tem uma relação com a veia cava inferior. A suprarrenal esquerda tem uma relação com a aorta, a cauda do pâncreas, o baço. Tá certo? Tranquilo? Vamos ver uma coisa aqui. Córtex da suprarrenal e medula da suprarrenal. A suprarrenal, fizemos um corte, ela tem uma camada mais externa, conhecida como córtex, e uma camada mais interna, conhecida como medula, tá? A gente sabe que o córtex da suprarrenal, ele é dividido em 3 zonas. A zona glomerulosa, mais externa, a zona fasciculada, que corresponde a 75% do córtex, que fica no meio, e a zona reticular, que é uma zona mais interna. Essas zonas vão ter importância daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre os hormônios produzidos pelo córtex da adrenal. Tá certo? Vamos lá. Córtex e medula. Tudo bem? Vamos lá. Da mesma forma que existe o eixo hipotálamo, hipófise, supratireoide, existe o eixo hipotálamo, hipófise, córtex da adrenal. A mesma coisa, tá? Vamos ver como é que funciona esse eixo, quais são os hormônios produzidos. Em primeiro lugar, gente, o hipotálamo, ele produz um hormônio chamado CRH, que do inglês a tradução é hormônio de liberação, esse R é releasing, liberação, da corticotrofina, ou corticotropina. Aí você vai me perguntar, o que é corticotrofina, corticotropina? Gente, é a mesma coisa, vocês sabiam? É a mesma coisa que o ACTH. Então, o CRH hipotalâmico chega na hipófise, e a hipófise é estimulada a sintetizar e a liberar o ACTH, tá certo? O ACTH também conhecido como corticotrofina ou corticotropina. O ACTH, gente, isso é uma coisa interessante quando a gente for falar mais tarde dos estados de excesso de ACTH, que não é agora. Agora vamos falar do que é normal. O ACTH chega, né, ele é derivado, perdão, de uma molécula grande chamada proópio-melanocortina. Isso é normal. Acontece em você, acontece comigo, tá? Que molécula é essa? É o seguinte, toda vez que é produzido um ACTH a partir dessa molécula, proópio-melanocortina, é produzido também um hormônio chamado hormônio estimulante dos melanócitos. Isso é importante porque em condições patológicas, quando nós temos um excesso de ACTH no sangue, o indivíduo pode ter um escurecimento da pele. A gente vai falar nisso mais tarde. Já estou adiantando. O ACTH chega ao córtex da suprarrenal e estimula a produção basicamente de cortisol e androgênios, tá? Tudo bem? O cortisol é o nosso glicocorticoide endógeno. Por que eu sublinhei o cortisol? Porque o cortisol livre é o hormônio que vai regular esse eixo. Por que o eixo precisa ser regulado? Muito simples. Se ele não fosse regulado, o hipotálamo não pararia de produzir CRH, a grande quantidade de CRH estimularia a hipófise não pararia de produzir grandes quantidades de ACTH, o ACTH não deixaria de estimular, pelo contrário, estimularia o tempo todo o córtex adrenal e nós teríamos excessos de cortisol, excessos de androgênio, ou seja, o ser humano não existiria. Então é necessário colocar um freio nesse eixo para que tudo fique adequado. Da mesma forma que na tireoide, o T4 livre, basicamente, regulava o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, aqui quem regula são os níveis de cortisol plasmático. Regula como? Simples. O cortisol, ele inibe a produção hipotalâmica de CRH, tudo bem? E o cortisol também, ele vai inibir a resposta hipofisária ao CRH hipotalâmico. E com isso, esse eixo fica regulado.
esse eixo fica adequado, tá certo? Tudo bem? Em indivíduos normais, é assim que acontece. Tranquilo, gente? Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar rapidamente sobre doenças, que nós vamos descrever mais tarde com mais detalhes, tá? Vamos imaginar que eu tenho um tumor no meu córtex da suprarrenal que produz de forma autônoma. O que é a forma autônoma em endocrinologia? Não controlada por eixo algum, não controlada por hormônio algum. É uma produção autônoma, uma produção não regulada, não controlada. Então vamos imaginar que eu tenho um tumor de suprarrenal, de córtex suprarrenal. Esse tumor produz grande quantidade de cortisol. A gente vai ver que a grande quantidade de cortisol produzida por esse tumor vai levar a uma síndrome, que todo mundo conhece como síndrome de Cushing. Mas vamos ver o que interessa aqui. Então, se eu tenho essa produção autônoma, eu vou ter grande quantidade de cortisol, o resultado vai ser o meu CRH inibido e o meu ACTH suprimido. Então, a ACTH desse doente está suprimido. Tudo bem? Vamos ver o raciocínio inverso? Vamos imaginar que eu tenho uma doença, por exemplo, uma adrenalite autoimune, uma doença que destrói o córtex da suprarrenal, liquida com o córtex da suprarrenal. Então, meus níveis de cortisol vão estar muito baixos, levando a uma condição que todo mundo conhece, chamada de insuficiência suprarrenal. Tá? O que vai acontecer então? Se eu tenho baixos níveis de cortisol, eu não vou frear meu hipotálamo nem minha hipófise, o resultado vai ser altos níveis de CRH e altos níveis de ACTH. Tudo bem? Então, gente, é muito parecido, para não dizer igual, ao que acontece na tireoide, no hipotálamo, na hipófise, na tireoide, nas doenças tiroidianas. Igualzinho. Vamos lá. Ficou faltando o hormônio, não ficou? Ficou. Aldosterona. A aldosterona, ela é produzida pelaquela zona mais externa do córtex, chamada de zona glomerulosa, enquanto que a zona fasciculada e reticular produzem glicocorticoides, que é o cortisol, e os androgênios da suprarrenal. A zona mais externa, a glomerulosa, produz aldosterona. Gente, por que eu coloquei a aldosterona por último? Por que eu coloquei a aldosterona em cor diferente? É muito simples. A aldosterona não dá a menor bola para o ACTH. Não liga para o ACTH. Quem regula os níveis de aldosterona não é o ACTH, tá? Quem regula é o eixo renina, angiotensina, aldosterona. Lembra desse eixo? Renina, tá? Tudo bem? Angiotensina 1, angiotensina 2. Angiotensina 2 libera a aldosterona do córtex da suprarrenal, além de ser um potente vasoconstritor. Então, a zona glomerulosa, ela não dá bola para a CTH. Se faltar a CTH no organismo de uma hora para outra, a zona glomerulosa vai continuar funcionando. A gente não vai ter cortisol, a gente não vai ter androgênio, mas a zona glomerulosa vai estar perfeitamente íntegra. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vamos embora. Ó, vamos falar sobre esses hormônios aqui da suprarrenal? Vamos dar uma passada rápida sobre a função desses hormônios? Vamos lá, está aqui primeiro, o cortisol. O cortisol é o nosso glicocorticoide endógeno. Ele tem uma ação importante no nosso metabolismo intermediário. O que é metabolismo intermediário? Metabolismo de carboidrato, proteínas, gorduras, tá certo? Vamos lá, vamos ver as funções do cortisol. No metabolismo intermediário, os efeitos fisiológicos, tá? Carboidrato. O que o cortisol faz? Gente, o cortisol, ele é um hormônio catabólico. Ele é um hormônio contra-insulínico. Isso aqui, eu vou pegar esse conceito, isso que eu vou falar aqui para vocês, eu vou resgatar da aula de resposta endócrina e metabólica ao trauma. Você sabia que quando nós ficamos em jejum por um período prolongado, às vezes até um jejum noturno, quem mantém nossa glicemia durante a noite
é a gliconeogênese hepática. É a formação de glicose no fígado a partir de substratos não glicídicos. Então, durante a noite, no nosso jejum noturno, eu espero que todos vocês façam, né? Em casos de jejum muito prolongado, o cortisol tem essa função de estimular a gliconeogênese. Ele quebra a proteína, quebra a gordura, como bom hormônio catabólico que é, e a partir dessa quebra, ele fornece substratos para o fígado para que o processo de gliconeogênese ocorra. Então, ele é um hormônio contra-insulínico. Olha só que coisa legal. Então, quando a gente tiver um excesso de cortisol, síndrome de Cushing, nós vamos ter um aumento importante da resistência insulínica. Nós vamos ter uma gliconeogênese funcionante, mesmo em períodos curtos de jejum, certo? Qual é o resultado? Hiperglicemia. Alguns pacientes com Cushing fazem verdadeira hiperglicemia. Vamos ver o contrário disso? Pacientes com insuficiência suprarrenal. Qual é uma das principais manifestações laboratoriais da insuficiência suprarrenal? Qual é, gente? Hipoglicemia. Uma das principais alterações laboratoriais que pode ser clinicamente manifesta. Tá certo? O paciente com insuficiência suprarrenal, ele já tem uma certa anorexia, depois eu vou explicar por quê. E ele tem uma tendência à hipoglicemia. Justamente por isso. Proteínas. O que o cortisol faz nas proteínas? Acabei de dizer. O cortisol ele é um hormônio hipercatabólico, tá? Então, o cortisol ele quebra as proteínas. Em indivíduos normais, ele remodela as proteínas. Ele destrói as proteínas que estão envelhecidas, né? Para que haja uma renovação. Normal isso. Normal. Agora, quando nós temos um excesso de cortisol, ocorre uma destruição importante de proteínas. E é muito interessante você observar num paciente com síndrome de Cushing que existe nesse doente um consumo muscular periférico. Um consumo muscular periférico, tá? Então isso é interessante. Vamos embora. Tecido adiposo, tá? O que o cortisol faz no tecido adiposo, gente? O cortisol no tecido adiposo, ele promove um certo remodelamento. Porque, teoricamente, você deveria me dizer o seguinte, Marcelo, peraí, né? Peraí. Se o cortisol ele é um hormônio catabólico, ele deveria quebrar a gordura, e realmente ele quebra a gordura, e o indivíduo com excesso de cortisol deveria emagrecer. Não é não, gente. Ele quebra a gordura, mas ele parece remodelar a gordura. A gordura não vai embora. Ela é usada um pouco para a gliconeogênese e ela se deposita basicamente em tronco, em região interescapular. Hoje em dia nós acreditamos, né, que esse remodelamento da gordura para tronco, né, para a região interescapular, ela se deva muito mais à resistência insulínica imposta pelos altos níveis de cortisol na síndrome de Cushing, do que propriamente pelo excesso de cortisol, tá? Então, o paciente com síndrome de Cushing, ele tem a obesidade de tronco interescapular, tá? Ou seja, esse remodelamento de gordura, muito mais pela resistência insulínica propriamente dita, imposta pelos altos níveis de cortisol, do que por uma ação direta do cortisol na gordura, tá certo? Agora, eu não queria passar para outro slide sem falar com vocês uma coisa interessante. É isso aqui, ó. O cortisol, todo mundo sabe, ele tem uma ação permissiva às catecolaminas. O que significa isso? O cortisol, ele aumenta a expressão de receptores de catecolaminas na parede vascular e no coração também. Isso é importante para o organismo lidar com estresse metabólico infeccioso. Quando nós temos estresse metabólico infeccioso, são produzidas substâncias, dentre elas as citocinas, que são substâncias que induzem vasodilatação. E o paciente, nessa situação, tem seus níveis de catecolaminas altos. E os níveis de catecolaminas altos, eles agem, né, nos seus receptores vasculares
para impedir que uma catástrofe vascular ocorra, ou seja, o paciente entre em choque, tá? Às vezes, né, entra em choque mesmo assim, tá certo? Mesmo tendo a expressão dos receptores de catecolaminas aumentados, né, mas a produção de mediadores inflamatórios pela inflamação, pela infecção, pelo estresse metabólico é tamanha que o indivíduo acaba entrando em hipotensão, mesmo tendo essa expressão de receptores para catecolaminas dentro do normal. Agora, imagina se o paciente tem algum grau, mesmo que discreto, de insuficiência suprarrenal. O que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai entrar em choque profundo, vai ter um número insuficiente de receptores vasculares, né? E isso vai levar um choque, muitas vezes um choque refratário. Se for consequência a uma infecção, é o famoso choque séptico. Nessa situação, um choque séptico refratário à reposição de volume, refratário a aminas, ao uso de aminas, como a noradrenalina, por exemplo. Hoje em dia nós sabemos que existe uma disfunção no eixo hipotalâmico hipofisário de quem apresenta choque séptico. Então é muito comum, né, mesmo o indivíduo, teoricamente, estando normal, estando saudável do ponto de vista da sua suprarrenal, receber corticosteroide na vigência de um choque séptico. Tá certo? Vamos fazer uma coisa menos dramática? Essa diminuição da expressão dos receptores que ocorre na insuficiência suprarrenal, os receptores de catecolaminas, produz, no nível ambulatorial, uma manifestação muito comum de pacientes com insuficiência suprarrenal, que é o quê, gente? A hipotensão postural. A hipotensão postural ocorre nos pacientes com insuficiência suprarrenal. E não se deve somente à desidratação, não. A gente vai ver mais tarde. Se deve aí, ó, à diminuição de expressão de catecolaminas. A gente precisa das catecolaminas para não fazer hipotensão postural cada vez que a gente sai de uma posição supina para uma posição ortostática, por exemplo. Então a hipotensão postural pode ser uma manifestação da insuficiência suprarrenal. Já estou aproveitando e adiantando para vocês algumas doenças. Tá certo? Vamos embora. Androgênios. Vamos lá. Os principais, ó. Deidroepiandrosterona, que é o DHEA, sulfato de deidroepiandrosterona e androstenediona. Esses são os principais hormônios androgênicos produzidos pelo córtex da suprarrenal. No homem, gente, eles têm pouca importância. Né? Vocês sabiam, né? Claro. O suporte androgênico no homem, ele vem basicamente da gônada, do testículo. É a testosterona. Na mulher, né, os androgênios da suprarrenal, eles determinam os caracteres sexuais secundários, principalmente a pilificação pubiana, tá certo? E para fechar, né, tá aqui, a aldosterona, produzida pela zona glomerulosa do córtex. Ela não está sob controle do ACTH. O ACTH não estimula a sua produção, tá certo? Quem estimula a sua produção é o eixo renina, angiotensina, aldosterona. Quais são as principais funções da aldosterona? Excreção do excesso de potássio. Lembra, gente, a aldosterona, ela age no segmento cortical do túbulo coletor, lá no final do néfron. O segmento medular do túbulo coletor é outro hormônio, é o ADH, é a vasopressina. Aqui não, ó. Córtex da túbulo coletor, segmento cortical do túbulo coletor. Dei até uma travada agora, né? Excreção do excesso de potássio e também a aldosterona regula a volemia, porque ela manda embora ora potássio, ora hidrogênio e reabsorve sódio e água. Então ela é também um hormônio que tem papel na regulação da nossa volemia. Quando nós estamos desidratados, nós temos níveis elevados de aldosterona, porque nós temos ativação do eixo renina, angiotensina, aldosterona. Quando nós temos um excesso de potássio, a aldosterona passa a eliminar mais potássio. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então, maravilha.